E aí, família? Suave. E aí, da hora? Estão me ouvindo bem aí, mano? Se alguém puder dar um comentário sobre o som, é importante pra mim, pra eu saber que tá chegando legal pra vocês. Certo? Firmeza. Tá chegando da hora aí o som, né? Ótimo. Vou deixar o pessoal ir entrando aí, certo? E aí em breve eu vou discorrer um pouco sobre qual vai ser a dinâmica dessa live. Provavelmente vai ser meu primeiro vídeo que vai ser postado no YouTube também. Então, quero fazer um conteúdo bacana aí pra todos vocês. Tá chegando o pessoal. Ótimo. Um brinde aí, família. Certo? Deixando o pessoal chegar. Esperar bater mais ou menos umas 150 pessoas, se eu ver que vai continuar nesse ritmo aí, subida de gente, para começar a discorrer sobre o conteúdo que foi prometido. Porque eu não quero começar a falar e de repente gente chegar e perder um pouco de conteúdo, certo? Não tô tomando Jack Daniels Honey, tô tomando Jack Daniels normal, para dar aquela aliviada. 131 pessoas. Vou ver, se bater 145 nos próximos segundinhos, eu começo a falar. Se eu ver que vai ficar mais ou menos nessa média aí, aí ó, já tá batendo. Tá subindo gente, pessoal, por isso que eu ainda não comecei a falar, tá? 150. Então é o seguinte, é o whisky normal, isso aqui não é o honey, Jack Daniels, não é doce, bebida é whisky, pô. Pessoal, seguinte, vou começar a explicar a ideia de qual vai ser a dinâmica da live e começar já a discorrer sobre os temas aí que me foram sugeridos, tá? Então, bicho, essa não vai ser uma live como as outras que eu fazia, que costumavam ser lives interativas, onde eu ficava aqui trocando uma ideia, respondendo dúvidas que estivessem ao meu alcance e interagindo com vocês diretamente. Desde a participação no evento da Growth, no sábado, no domingo, eu tive uma participação ali no palco, falando um pouco sobre jejum intermitente. Então, foi muito sugerido por vocês que eu fizesse uma live falando sobre jejum intermitente e estratégias nutricionais para cutting, para definição muscular, perda de peso, emagrecimento. Então a minha ideia é o seguinte, olha a bandeira da Growth aqui atrás, fazendo o maior jabazão mesmo, foda-se. O bagulho é o seguinte, mano, vou falar sobre jejum intermitente, finalizando o jejum intermitente, vou falar sobre estratégias nutricionais para cutting, incluindo suplementos, incluindo algumas estratégias, algumas técnicas diferentes do que vocês estão acostumados a ver por aí, certo? Depois de eu terminar isso, vou abrir um espaço para algumas dúvidas se surgirem. E depois eu vou encerrar a live e subir ela pro YouTube, onde o meu canal foi estreado. Vou estrear o canal com esse vídeo dessa live aí. E não tô nem muito aí, mano, pra edição de vídeo, não tô nem aí pra entrada, pra logo. Eu só quero o conteúdo pra vocês absorverem. 231 pessoas, tô muito contente, tô uma live com bastante gente. Então, um brinde aí, família. Corre com nós ou corre de nós. Vamos começar essa porra. Jejum intermitente. Vamos falar sobre jejum intermitente, família. Em primeiro lugar, por que jejum intermitente? Por que se criou uma febre em cima dessa estratégia nutricional? O que é o jejum intermitente? Para que ele serve? Se ele serve, como fazer? Como não fazer? O que quebra o jejum? O que não quebra o jejum? E se ele pode ser útil para a sua vida ou não pode? Vamos lá. O jejum intermitente é uma estratégia nutricional que preconiza uma janela de não alimentação por um período um pouco mais estendido do que o habitual.
Basicamente, você pratica um jejum intermitente quando você extrapola aproximadamente 14 horas sem ingerir calorias, certo? Muitas pessoas acreditam que o fato de você estender a sua janela de jejum, de não alimentação, vai fazer com que você queime mais gordura, que você use a gordura do corpo como fonte de energia para a sua sobrevivência e para as suas atividades, tá? Essa é mais ou menos a ideia de quem pratica e de quem divulga essa ideia como uma boa estratégia para o cutting. Por quê? Vamos explicar um pouco algumas vias hormonais do nosso corpo que fazem um pouco dessa ideia ter algum sentido, e depois eu vou falar o que as evidências dizem a respeito. Os nossos hormônios peptídeos, GH e insulina, são hormônios antagônicos. É importante eu falar deles para fazer sentido tudo, tá? A gente produz dois hormônios peptídeos antagônicos, que são o GH e a insulina, dentre outros. O que significa os hormônios serem antagônicos? Significa que quando a gente está com um pulso de GH forte, quando a gente está em alta produção de pulsos de GH, a gente está com baixa produção de insulina. Quando a gente come alguma coisa e elevamos nossa insulina, o nosso GH abaixa. Então a gente desce o pulso de GH quando a gente está em pico de insulina. Por isso que são hormônios antagônicos, ok? Agora a gente entendeu um pouco disso. Agora vamos explicar. Quando que a gente tem pico de produção, pico de pulso de GH? A gente tem pico de pulso de GH quando estamos dormindo, né? Então, quando a gente acorda, a gente está com a produção de GH em alta. Por que isso pode ser interessante ou desinteressante? Porque o GH, ele é um hormônio, ele é um peptídeo lipolítico. Ele é um hormônio que queima gordura, é o melhor hormônio para queima de gordura, é o GH. Então muita gente acredita que você estendendo esse período de não alimentação, estendendo esse período de não ativação da insulina, você vai manter o pico de GH alto e com isso vai queimar mais gordura. Faz algum sentido? Na teoria faz algum sentido. E na prática? Na prática não faz. Deixa eu dar um gole no meu uísque. Vocês estão entendendo? Vou tomar cerveja junto porque o bagulho tá brabo. Então assim, uma das justificativas para adesão ao jejum intermitente é essa justificativa hormonal. Essa justificativa de que estamos estendendo o nosso período de pulso de GH, que é um hormônio que queima gordura. Bicho, se a gente for pensar dessa forma, todos os mendigos seriam rasgados, seriam trincados, seriam definidos. O que eu quero dizer com isso é que não existe algum caminho natural que seja relevante para uma diferença estética bruta no shape. Não existe, sinceramente, suplementação, estratégia de alimentação que seja relevante para aumento de produção ou de testo ou de GH. Né? Os estudos, as evidências de verdade comprovam isso. O que acontece é o seguinte: o jejum intermitente ele acaba por fim não sendo mais relevante do que a contagem calórica diária. O mais importante, o mais relevante para o seu resultado estético, seja ele a sua intenção ganho ou perda de peso, vai ser o saldo calórico. Então assim, o jejum intermitente serve para quê? Se as evidências demonstram que não é relevante o aumento de GH, que ele não é superior numa estratégia de emagrecimento do que simplesmente uma estratégia de contagem calórica ideal. O jejum intermitente pode ser muito interessante para você se ele se encaixar na sua conveniência de horários e apetite. Então, por exemplo, se você não tem um apetite matutino, se tu acorda e não tem fome, não tem saco para comer, não tem estômago para enfiar ovo e whey e fruta para dentro, você pode simplesmente adiar a sua primeira refeição, porque não existe catabolismo muscular quando você se alimenta adequadamente num período diário, semanal. O catabolismo muscular é muito complexo, você pode ficar dias
sem comer adequadamente que você não vai perder massa. Não é um processo onde se você estender algumas horas sem se alimentar, você perde massa. Isso não existe. O catabolismo muscular é muito mais complexo do que você ficar 3 horas sem comer. Como esse mito já foi quebrado, a gente percebe que não é necessário dessa forma comer de 3 em 3 horas, seja para secar, ou para crescer, ou para evitar catabolismo. A grande verdade é que não existe uma janela de alimentação padronizada para algum resultado. Você não precisa comer de 3 em 3 horas, como você também não precisa jejuar 16, 20 horas para ter um resultado estético almejado. Logo, se você não tem apetite de manhã, você pode sim fazer o jejum intermitente e estender o horário da sua primeira refeição. Mas se você tem apetite de manhã, acorda com fome, tem fome para tomar o seu café da manhã e acha que precisa fazer jejum para emagrecer e passa fome de manhã, você está enganado. Você pode comer de manhã porque o jejum não vai ser superior a uma estratégia de alimentação normal, tá? A única questão é que ele pode ser conveniente se você não tiver apetite ou se você tiver uma questão de correria de horário, você acorda tipo, puta, acordo mal em cima da hora do trabalho, não tenho tempo de fazer uma refeição, ok, aí é excelente. Mas o jejum não é comprovadamente superior a simplesmente uma estratégia de balanço calórico adequado. Dessa forma, pau no cu de quem fala que o jejum vai aumentar o seu GH e por isso você vai secar mais. E, enfim, deu para entender? Espero que tenha dado para entender. Mas de qualquer forma, se você quer testar o jejum intermitente, saiba que você não está amparado pelas evidências, porque foram feitos muitos estudos e os únicos benefícios realmente reais que o jejum intermitente trouxe a algumas pessoas são em relação a talvez uma prevenção de diabetes, uma melhora no colesterol ou até mesmo uma melhora do seu microbioma, da microbiota, tá ligado? Calma aí. Aí, bicho, o que acontece? Você pode melhorar a sua saúde, você pode melhorar a sua microbiota, você pode melhorar o seu colesterol, triglicéridos, você pode melhorar a sua sensibilidade à insulina sem fazer jejum, apesar dele poder melhorar esses aspectos da sua saúde e do seu organismo. Você pode simplesmente treinar com intensidade, treinar com alto volume, que você com certeza vai melhorar o seu perfil lipídico, você vai melhorar a sua resistência à insulina, a sua sensibilidade à insulina, né? E você também vai melhorar a sua microbiota se você treinar direito e se você fizer dieta bonitinho, comer as calorias adequadas e com a distribuição correta dos macronutrientes. Então, meus caros, meus queridos, meus nobres, meus cachorros, fica aqui o posicionamento mais abrangente, real e... Calma aí. E é o papo, mano. Esse é o papo do jejum intermitente. Não tá frio, tá chovendo em São Paulo, eu tô com o ar-condicionado de casa ligadaço. Vou pingar isso daqui no nariz agora, porque meu nariz tá ficando entupido, certo? Então, o papo do jejum intermitente foi dado. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qual que é a conclusão final dessa porra? A conclusão final é que simplesmente o seguinte: jejum intermitente só serve se você não tiver fome de manhã ou não tiver tempo para comer, porque não vai ter catabolismo. Você pode pular a refeição sem ter catabolismo. Agora, se você acha que fazer jejum vai te fazer ter um resultado superior em emagrecimento do que uma estratégia normal de contagem calórica adequada, você está enganado e você pode gerar com isso transtorno alimentar, compulsão alimentar e uma perda de adesão ao planejamento para o seu objetivo estético. Finalizei jejum intermitente, vou pingar o bagulho pro nariz, porque eu tenho rinite, e vou falar sobre algumas estratégias nutricionais para o seu cutting ser mais efetivo. Inclusive, saíram alguns estudos recentes apontando que o jejum intermitente gera mais propensão a o indivíduo ter preferências por refeições mais insalubres,
mais ricas em gorduras e carboidratos. Porque justamente muita gente não faz jejum porque não tem apetite. Às vezes o cara tem fome, mas faz o jejum porque acha que vai emagrecer. E aí depois ele acaba cedendo à compulsão alimentar. Certo? Um salve a todos os meus queridos que estão pedindo salve. Vamos falar agora sobre estratégias para cutting, tá? Eu quero falar algumas coisas diferentes que eu tenho observado, que eu tenho estudado, que eu tenho aplicado em atletas, que eu tenho aplicado em mim, que eu tenho aplicado, enfim, tá ligado? Muitas coisas que não são vistas, porque a gente vai falar aqui, vamos falar de balanço calórico, vamos falar de macro, de distribuição de macros, isso daí todo mundo já ouviu, isso daí todo mundo sabe. Eu não sei desativar comentário, mano, eu adoraria desativar comentário porque vocês estão me deixando louco, mas firmeza, a gente vai remando contra a maré, calma aí. O Scam Cowboy mesmo. Gente, vou falar o seguinte sobre estratégias para você reduzir o seu BF de forma saudável, sustentável e efetiva. Redução de BF é diferente de perda de peso. Emagrecimento é diferente de perda de gordura. A gente sabe muito bem que é fácil perder água, que é fácil perder massa muscular com uma alimentação extremista e inadequada. O nosso objetivo sempre vai ser ganhar massa muscular e perder gordura. Como fazer isso da melhor forma? Em primeiro lugar, pode doer a quem doer, mas não existe mágica, não existe estratégia mágica. A gente precisa adequar o nosso balanço calórico. Então, se você quer perder peso, o primeiro passo é calcular as calorias e colocar suas calorias em déficit calórico. Ou seja, consumir menos calorias do que você gasta durante o dia, certo? E a melhor forma de você fazer isso é treinando mais. É conseguindo imprimir mais volume de treino, mais intensidade, conseguindo imprimir cardio. Porque você vai poder comer mais. Ninguém gosta de comer pouco. O nosso corpo não foi feito para comer pouco. A gente precisa comer para o metabolismo funcionar. Nosso metabolismo precisa de comida. Então, para isso, para a gente poder comer, para a gente não diminuir a velocidade do nosso metabolismo, a gente precisa treinar. A gente precisa tornar o nosso corpo uma máquina de queimar a caloria através do treino. Então, em primeiro lugar, a gente já sabe, emagrecimento é necessário, balanço calórico negativo, déficit calórico. A melhor forma de imprimir um déficit calórico não é comendo pouco, é treinando muito. Então, você vai ler lá no meu livro, na hora de calcular sua TMB, que é a sua taxa metabólica basal, na hora de calcular o seu GET, que é seu gasto energético total, você, quanto mais atividade física imprimir, mais calorias você vai ter para comer. Então, em primeiro lugar, é calcular a sua TMB, o seu GET, imprimindo o máximo de atividade física que você puder. Isso é individual seu. Eu não sei se você pode treinar 3 ou 7 vezes por semana. Eu não sei se você pode fazer cardio de manhã e de noite ou se não pode. Mas o fato é de que eu sou sempre a favor de treinar mais do que comer menos. Então esse é o primeiro fato. Treinar mais e comer menos. Déficit calórico. Segundo fato, distribuição de macronutrientes. A gente calculou as calorias. Ótimo, calculamos as calorias. Mas se essas calorias não forem bem distribuídas entre os macronutrientes, o que vai acontecer? A gente pode possivelmente perder massa muscular, perder rendimento e performance no treino e não obter o resultado que a gente quer, que é a perda de gordura sustentável mantendo massa muscular. O ideal, o comprovado, o evidenciado é que você, sendo natural ou hormonizado, foda-se, você tem que ingerir 2 gramas de proteína por quilo. Estudos variam de 1,8 a 2,2, não interessa. Coloca 2 gramas de proteína por quilo, no mínimo, tá? Isso vai te ajudar na manutenção da sua massa muscular, tá bom? Agora, a distribuição de carbos e de gorduras. Isso varia muito da estratégia do coach. Como eu gosto de trabalhar? Eu vou falar como eu gosto de trabalhar, para o seu cutting ser efetivo. Eu aprendi isso com o Dudu Halush alguns anos atrás. Deu muito certo comigo, deu muito certo com todos os atletas que eu testei. Por isso eu pus no meu livro, por isso dá certo com todo mundo. Não adianta a gente simplesmente
se basear em saldo calórico, em déficit calórico, porque em algum momento o seu corpo vai buscar a homeostase. Em algum momento o seu corpo vai parar de responder, ele vai se adaptar. Homeostase é adaptação, homeostase é equilíbrio. O seu corpo sempre vai querer cessar esses estímulos, ele quer conforto, o seu corpo quer paz. Ele não quer emagrecer, ele não quer perder gordura. Gordura é reserva energética para ele se manter vivo. Massa muscular atrapalha ele, talvez. Gordura é uma merda pro corpo, ele é bom pro corpo, ele quer manter. Gordura é vida, é energia. Certo? Então, uma hora vai atingir homeostase se você se basear somente em déficit calórico. Por isso, qual que é a sugestão de nós coaches? Que você não se baseie somente numa estratégia de balanço calórico. Porque você pode, começar uma dieta calculando o seu GET, calculando sua TMB e fala, porra, pronto, 3.000 calorias para mim. Vou colocar 2 gramas de proteína e foda-se o resto. Vou bater 3.000 calorias por dia. Macros, vou comer McDonald's, sou dieta flexível, sou hardcore, sou esperto, sou bonitão. Então, você vai lá e come 3.000 calorias. Daí você fala assim, porra, vou reduzir as calorias semanalmente. A cada semana eu vou reduzir 500 calorias. Beleza, você vai reduzindo as calorias e o teu corpo uma hora vai parar de responder. E você não vai mais ter de onde tirar caloria. Porque se você tirar mais calorias, você morre. Porque se você tirar mais calorias, você não rende no treino. Porque se você tirar mais caloria, você vai ser simplesmente um moribundo. Então, para justamente a gente adaptar, para a gente, como eu posso dizer, manipular o nosso metabolismo para o nosso objetivo, a gente não pode simplesmente se basear em contagem calórica. A gente precisa encontrar caminhos de manipulação metabólica para que o nosso corpo não entre na homeostase e não pare de responder aos estímulos. E qual que é o melhor caminho encontrado por especialistas? É o ciclo da porra do carboidrato, ou até mesmo o ciclo calórico. É para isso que existe refeed ou dieta baseada em ciclo de carboidrato. Na minha humilde opinião, é a melhor estratégia para o seu cutting. Você primeiro calculou as calorias. Você vai pôr as proteínas em 2,2 gramas por quilo. Qual que é a minha estratégia? Qual que é a minha sugestão para você dar certo num cutting? Ciclo de carboidrato. Como estruturar um ciclo de carboidrato? Existem diversas formas de ciclar carboidrato. Você pode ciclar o carboidrato dia a dia. Você pode colocar carbo alto num dia de perna, carbo zero num dia sem treino. Enfim, brincar com esse tipo de ciclagem de carboidrato. Qual é o tipo de ciclo de carboidrato que eu uso com os meus atletas, comigo e com as pessoas que me rodeiam? É o que está no meu livro, é o que o Dudu Halushi me ensinou e é o que costuma dar muito certo. Eu vou explicar depois desse gole. Eu percebi nos atletas que trabalhei, que observei o Dudu trabalhando, que o Dudu aplicou nele mesmo, que aplicou em mim, na época que eu fui aluno dele, e que eu estudei, que a melhor estratégia de ciclo de carboidrato, na minha opinião, é quando você não cicla o carboidrato diariamente, mas em períodos pré-estabelecidos de semanas. Então, a minha dica é você utilizar 2 gramas de carboidrato por quilo durante 4 a 6 semanas. Então, durante as primeiras 5 semanas do seu cutting, você vai usar 2 gramas de carboidrato por quilo corporal e vai usar aproximadamente 2 gramas e pouco de proteína por quilo corporal. E a gordura você vai colocar ali 0,8, 0,9 grama por quilo corporal. Então a gente estrutura a dieta, antes de tudo, calculando macros. Hoje em dia, a gente não tem estruturado dieta calculando as calorias em primeira instância. A gente calcula o que a gente vai fazer com a distribuição dos macros. A gente faz planejamentos a longo prazo. Por isso que é foda às vezes pegar um aluno de consultoria que quer ficar só um mês. A gente entende. Só que o resultado, o nosso corpo não é o computador. O nosso corpo, ele demanda resposta aos estímulos que são dados. Então, a sugestão é,
Durante as primeiras 5 semanas, dá certo com todo mundo, bicho. Adapte para sua vida. Coloca mais ou menos 2 gramas de carboidrato por quilo corporal, 2,2 gramas de proteína ou um pouco mais, para gerar mais saciedade, porque a proteína tem um efeito termogênico quando ela está um pouco mais alta por quilo corporal, e aproximadamente 0,8 gramas de gordura por quilo. Baseia a sua dieta nisso. Fez as primeiras 5 semanas, o que você vai fazer? Sem se assustar, sem ter medo de carboidrato, você vai pegar e vai dobrar o carboidrato, você vai aumentar o carbo para 3,5 a 4 gramas por quilo corporal. Quando você faz isso, você reduz um pouco a proteína. Então, vamos lá de novo para ficar claro. Primeiras 5 semanas, 2 gramas de carbo, 2,5 gramas de proteína, 0,8 de gordura. Entrou na sexta semana, 4 gramas de carbo, 1,8 gramas de proteína, 0,5, 0,6 gramas de gordura. Esse crash, esse estímulo que você vai dar dobrando o carboidrato por mais 3, 4 semanas, vai fazer o seu metabolismo virar uma fogueira. Meu irmão, a gente vê isso na prática. O seu metabolismo vai virar uma fogueira. Você vai queimar caloria igual um louco. É nessa fase, é basicamente nessa parte do cutting, da semana 6 à semana 9, que você mais vai secar, mantendo densidade muscular por conta do carboidrato estar sendo ingerido. Então é nessa fase. As primeiras semanas são um pouco mais penosas, porque a gente vai estar com carbo um pouco mais baixo, a gente vai estar com carbo em 2 gramas por quilo. Mas depois a gente quase que dobra esse carboidrato, sem medo de ser feliz. E então a gente vai manter densidade, a gente vai manter qualidade de performance de treino, porque é necessário para secar, e vai manter a massa muscular, porque o carboidrato ele tem um efeito poupador de proteínas e também de gordura. O carboidrato é um nutriente que é utilizado em primeira instância pelo nosso organismo. Então ele tem o poder de poupar proteína, por isso que nessa fase a gente reduz um pouco mais a proteína, nessa segunda fase do ciclo. E então a gente pega e simplesmente brinca com essa ciclagem de carboidrato. A gente utiliza 2 gramas por quilo nas primeiras 5 semanas, utiliza depois 3,5 a 4 gramas por quilo nas próximas 3 semanas. Então a gente reduz de novo para 2, então a gente aumenta de novo até você secar de vez. Eu explico isso mais detalhadamente no meu livro, com um pouco mais de didática para os cálculos, tá? Porém, esses cálculos todos devem ser baseados no seu peso total. Eu vi alguns mongoloides aqui comentando se é peso total ou peso de massa magra. Brincadeira, eu falei mongoloide, mas isso é na humilde, né? Enfim, é por peso total. Então, querido, se você tá com 90 quilos, o que você vai fazer? Suas primeiras semanas vão ser como? 90 vezes 2, 180 gramas de carbo nas 5 primeiras semanas. Depois você faz isso vezes 4, vezes 3,5. E você baseia a sua dieta de cutting assim, certo? Termina assim? Não. Vou dar outras dicas para vocês aqui para otimizar o seu cutting. Eu vou dar mais dicas aqui para o seu cutting ser mais efetivo, tá bom? Calma aí, deixa eu dar um gole no bagulho. Isso é louco. Calma aí, gente. Então, outras dicas fora da caixinha para o seu cutting dar certo, certo? Outra dica fora da caixinha que eu preciso dar para vocês, que eu não vejo ninguém falando, então por favor, espero que todos vocês compartilhem esse vídeo, deixa até chegar no Obama essa porra, porque ninguém fala do caralho da microbiota, ninguém fala da microbiota, mano. Ninguém fala, todo mundo fala de dieta flexível, todo mundo quer comer hambúrguer, todo mundo quer fazer jejum, todo mundo quer tomar clenbuterol, mas ninguém fala do caralho da microbiota, ninguém parou pra estudar a microbiota, mano. Só eu? Porra. Então eu vou falar da microbiota, deixa eu dar um gole. O que é a microbiota ou microbioma? O que é essa porra? Por que isso importa tanto na nossa vida? Isso é louco, mano, eu tô mó naipe. Olha, microbiota é a comunidade de micro-organismos presentes no nosso intestino, micróbios.
são os micróbios habitantes no nosso intestino. Eles fazem a porra toda funcionar. Ninguém se liga nessa porra. Vou comentar com vocês alguns estudos que eu li bem relevantes sobre a microbiota. Vocês têm que ler o livro O Mito das Dietas. Esse livro aborda demais a microbiota. Ele aborda muito e eu aprendi muito sobre manipulação do nosso microbioma para o nosso resultado. Microbioma igual microbiota. Foi feito um estudo muito relevante em indivíduos, irmãos gêmeos, que têm o mesmo DNA, sei lá, o mesmo caralho. Esses indivíduos fizeram a mesma dieta por um período relevante, tá ligado? E tiveram diferentes resultados, tiveram diferentes absorções, porque tinham diferentes microbiotas. Então, se você não tiver uma comunidade de micro-organismos, de micróbios do seu intestino, uma comunidade que tenha micróbios funcionais para a sua saúde, você não vai ter emagrecimento, você não vai ter sensibilidade insulinêmica, você não vai ter resposta metabólica, porque você precisa que esses micróbios estejam em abundância, vivos e funcionais, para você ter uma absorção otimizada de todo o nutriente que você está ingerindo. Ficou claro? Então ficou claro, a gente tem, é simples, a gente tem na porra do nosso intestino uma comunidade com milhões de micróbios. Se você só come merda, se você faz dieta flexível baseada em calcular macros e vive de McDonald's, de pizza e de bolacha, você tá matando os micróbios do seu intestino, bicho. Então, qual a fórmula, qual a forma de você otimizar a sua microbiota para ela ser eficiente para você ter o seu resultado? Como fortalecer a microbiota? Comendo vegetal e fruta, meu irmão, e bebendo água. Então, como você otimiza a sua comunidade de micróbios intestinal? Com abundância de vegetais, com abundância de frutas, com abundância de água, enfim, comendo fibra, comendo variedade de alimento. Quanto mais variedade alimentar você tiver na sua dieta, melhor vai ser a sua microbiota. Vinícius Tonioli, e a porra dos probióticos? Não adianta eu tomar um probiótico de manhã e comer lixo o resto do dia? Vou dar um gole na cerveja. Você pode tomar um kefir. Você pode achar que tomar um Yakult pode te ajudar. Você pode comprar um suplemento probiótico. Porque são simplesmente alimentos ou suplementos que contêm micróbios que vão enriquecer a sua comunidade intestinal. Que legal, tô tomando probiótico, tô tomando Yakult, tô tomando kefir, tô trazendo um monte de micróbio para minha microbiota. Show de bola. Você encheu o seu intestino de micróbio. Você aumentou a população de micróbio na sua microbiota. Excelente. É excelente usar probiótico, é excelente usar kefir, iogurte, Yakult. É excelente. Mas e aí, você precisa cuidar dos micróbios que estão ali, senão eles vão morrer, mano. Não adianta você trazer novos moradores para sua casa se você não alimentar os micróbios. Você tá entendendo? Não adianta você trazer micróbio novo pro intestino. Se você não alimentar ele, depois ele vai morrer. Como alimentar os micróbios? Com vegetais, com fibras, com frutas. Entendeu? Então usa o pisilho, usa aveia, usa vegetal em abundância, legume, fruta, água. Você precisa fazer isso. Porque só dessa forma você vai ter uma microbiota funcional. E muitas vezes, esse é um ponto que faz toda a diferença num camarada que está estagnado no seu planejamento alimentar, que está estagnado nos seus resultados. Eu cansei de pegar aluno que tinha, peguei atleta, peguei aluno que tinha uma dieta muito bem montada, no que se tange a calorias e distribuição de macros, mas o cara estagnou, o cara tava fazendo ciclo de carbo, o cara tava treinando pesado, mas ele parou de perder peso ou de ganhar peso magro. O que eu fazia nesse caso? Eu falava, irmão, vem cá, calma, segura.
vamos tomar um suplemento probiótico pela manhã em jejum e vamos dobrar o consumo de fibra, vamos dobrar o consumo de vegetais e de frutas. Aconteceu e os resultados aconteceram. Então, isso é estratégia funcional para emagrecimento que a gente não vê por aí, mano. A gente vê pessoal querendo encher a porra do saco com blá blá blá, mas ninguém fala de microbiota. Então, bicho, fica a dica aí. Falei de jejum, falei de estratégia para cutting e dei essa dica final de microbiota. Fico por aqui. Pergunto agora se vocês têm algumas dúvidas referente ao que eu falei, obviamente, tá? Porque eu não vou falar de outros temas aqui, porque como é um vídeo que vai pro YouTube, eu quero utilizar conteúdo para outros vídeos. Então, assim, vou responder 3 ou 5 dúvidas sobre o tema que eu falei, para ver se vocês têm alguma coisa. E aí encerro essa live. Vou começar a ler os comentários que eu não tava lendo. Salva a live, irado. E aí? Iogurte? Iogurte é excelente, mano. Mas eu não vou responder isso como dúvida, né? Vocês estão tudo me elogiando e ninguém tem dúvida. Então é isso, mano. Obrigado. Sexta-feira, cerveja e amor. Firmeza, família. O lado B dos maromba. Corre comigo ou corre de mim, mano. Nós veio fazer barulho, nós não veio aqui pra fazer graça não, mano. Certo? Firmeza, família. Não consigo ler mesmo, é muita coisa. Eu li aqui alguma pergunta sobre o Psyllium. Eu sugiro que você use Psyllium no Whey Protein. Puta, não tomo Whey Protein, vi. Pô, mistura com fruta e come junto com fruta. Ele parece tipo uma aveia, tá ligado? Pô, não como fruta, sei lá. Põe uma colher na boca e toma água, pô. Realmente eu não tenho condição de tirar dúvida de vocês, mano. Porque o fluxo de mensagem é rápido. Certo? Então assim, mano. O que eu quero dizer é o seguinte. Você consegue fazer um cutting efetivo sem precisar talvez da utilização de termogênico ou de estratégia extremista com restrição e eliminação de nutrientes e alimentos. Faz o que eu falei aí durante a live. Se tu não pegou, assiste do zero, que vai dar bom. Faz cardio, treina pesado, treina o máximo possível para poder comer o máximo possível, mano. Quantidade ideal de Psyllium varia, mano. Depende do seu peso, mas Psyllium é pura fibra. Eu, por exemplo, tenho quase 100 quilos. Eu utilizo 15 gramas por dia junto com whey. Eu ponho no Whey Protein 2 colheres de Psyllium. Quais vegetais? Qualquer um, todos. Espinafre, brócolis, couve, vagem, aspargos, não sei. Abuso de vegetais, mano. Folhas, rúcula, alface, tudo, bicho. Certo? Não tenho condição de ler pergunta grande, mano. Primeiro, tô levemente embriagado. Segundo, as perguntas aparecem num fluxo muito grande. Quem não se inscreveu no meu canal... Caralho, estraguei a chamada. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreve, bicho. Faz a boa, dá um like no vídeo. Dá um like no vídeo, caralho. E faz a boa, compartilha, ajuda nós a crescer, espalhar a mensagem, porque de informação batida o mercado tá cheio, certo? Comprem meu livro, leiam meu livro, ele vai te ajudar. Um beijo no coração de vocês. Pau no cu dos vagabundos, certo? E é impossível impedir a primavera. Ô buceta.